Boa tarde a todos. Vamos então dar essa entrevista coletiva do Meia Oscar. Oscar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa para esse jogo de segunda-feira. E apesar de você ter voltado agora, se os seus companheiros que estão aqui há mais tempo nesses últimos anos, ou se você mesmo reparou, além deles te contarem, o nível que talvez um Palmeiras e São Paulo tomou nesses últimos anos, né? Uma rivalidade dentro de campo entre instituições de provocação, de torcedores, de jogadores, enfim. Sua expectativa e se você já começou a ter uma noção de que se tornou uma rivalidade quase que inimizade em alguns aspectos. Boa tarde. Primeiramente, também queria falar sobre, antes de começar a responder isso aí, sobre o que aconteceu com o jogador do Palmeiras, sub-20, do racismo, que a gente também está dando esse apoio, que isso aí que vem acontecendo já no futebol sul-americano, que é crime, e a gente espera que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Então, a gente fica triste com o que aconteceu com ele, então a gente espera que alguma coisa possa acontecer com as pessoas que fizeram esse ato de racismo. E sobre o clássico, da minha época eu estava aqui, que era mais novo, 17, 18 anos, já era um clássico, um grande clássico aqui em São Paulo, então já tinha essa rivalidade, sempre teve essa rivalidade. Lógico que eu conheço muito bem a rivalidade, sou São Paulino, então sempre acompanhava mesmo de longe. Mas é isso, a gente espera que essa rivalidade, essa inimizade que tem um clube com o outro, fica só fora de campo, e que em campo ali que vence o melhor. Oscar, aqui, boa tarde. Você saiu daqui um menino e hoje já é um jogador experiente, né, com rodagem pelo mundo todo, né, conquistou tantas coisas. Obviamente a sua liderança técnica já se faz muito visível, né? Obviamente também a questão do último jogo, né, da sua importância ali no passe. Mas queria que você falasse um pouco da sua liderança dentro do grupo, da sua importância dentro do grupo. A gente soube que, né, nos momentos mais difíceis dessa temporada, você esteve ali na reunião dos próprios jogadores falando bastante. Queria que você avaliasse, né, agora você como jogador experiente que volta ao clube do seu coração, como é que você vê o seu papel dentro do clube em busca dos objetivos e das conquistas aqui dentro? Obrigado. Cada um aqui sabe o seu papel. Por eu ter passado por muitos momentos difíceis também na carreira, muitos momentos bem legais na Europa, fora do Brasil, até no Brasil aqui também. Ter essa experiência quando você está em um momento mais difícil, de ajudar também os jogadores mais jovens. Acho que aqui o grupo também tem grandes jogadores com bastante experiência. Luiz Gustavo, o Lucas, o Caleri, o Rafael, o Luciano. Tem vários jogadores que são líderes também fora de campo, que ajuda bastante esse grupo a ser um grupo muito unido. Então, e eu vim para somar, eu vim para ajudar também no que for preciso. Lógico que todo mundo sabe o desejo que eu tinha de estar aqui e de poder vencer com o clube também. Oscar, bom dia. Nos últimos anos, o clássico entre São Paulo e Palmeiras eles têm feito clássicos decisivos, né? Jogos de mata-mata pela Libertadores, final de Paulistão, Copa do Brasil, Supercopa. Eu queria saber como você, até mesmo como torcedor, se você chegou a acompanhar esses confrontos, se você conseguiu assistir lá da China, você torcia. E ainda dentro disso, o Choque Rei também foi sofrendo uma escalada de tensão, né? Por aquela derrota contra a Ponte Preta, pelo dia da partida, pelo gramado sintético e até pela questão de bandeirinha de escanteio. Eu queria saber a sua opinião sobre todos esses assuntos e sobre esse clima acirrado na rivalidade, por favor. Obrigado. Primeiro da rivalidade, como eu falei, eu já conheço essa rivalidade faz tempo e realmente nos últimos anos eu mesmo de longe acompanhei sim os jogos decisivos. Palmeiras e São Paulo sempre enfrentavam no mata-mata e a gente sabe como que é esse jogo. É um jogo que é difícil, é um jogo que é muito equilibrado, independente de onde seja, se é no estádio do Palmeiras, se é no estádio de São Paulo, aonde acontece o jogo é muito equilibrado, então a gente está preparado para isso. Oscar, tudo bem? Bom dia. Eu queria te perguntar a respeito das polêmicas que envolvem esse clássico. Ele aborda ali a polêmica do gramado sintético, vocês se manifestaram nas redes sociais, e um movimento que
positivo, uma união dos jogadores, mas agora vai ter que jogar no sintético na segunda-feira. E também a respeito do posicionamento do São Paulo, contrário ao jogo na segunda. E aí, se fosse no sábado, essa partida não poderia acontecer no Allianz Parque. Te pergunto, então, qual a sua opinião a respeito desse posicionamento, se você está de acordo com a diretoria do São Paulo, com essa possível tentativa de tirar o jogo do Allianz? Primeiro, falando do gramado sintético, acho que não é a gente contra o Palmeiras, é contra os estádios sintéticos. Acho que eu, particularmente, falando por mim, é a primeira vez que eu tô começando a jogar no gramado sintético. Na Europa não jogava, na China não tinha. Então, e estou vendo que os jogadores estão sofrendo. Acho que os 2 jogos que teve no gramado sintético, esse contra a Portuguesa e contra o Palmeiras, eu acabei não jogando muito. Então, eu vi que os companheiros, o próprio Alisson, que sofreu com o tornozelo dele. Então, a gente espera ter gramado, também ter um gramado melhor. Mas, qual que era a outra pergunta? A respeito da polêmica da semana, do jogo na segunda. Sim. A gente, como jogador, e até vendo o ponto do torcedor, jogar no sábado e no domingo é melhor, é mais gostoso, né? Mas a gente é mais acostumado. Mas a gente está preparado também, a gente está preparado. É uma decisão que a diretoria, a federação, cabe a eles decidir isso aí. A gente tem que estar preparado para jogar no sábado, domingo, segunda. A gente está preparado. Oscar, boa tarde. Gabriel Sarque, bancada tricolor. A gente viu o São Paulo oscilando também nessa fase do Paulistão e muitas conversas internas desse elenco pela importância de melhorar desempenho e resultado. Obviamente, uma coisa puxa a outra. Qual que é a importância, no seu ponto de vista, para a confiança e estabilidade da temporada de jogar esse Paulistão e tentar aí a fase mata-mata, um título, quem sabe, visto que esse grupo me parece muito focado com esse principal objetivo para que acalme um pouco as coisas? A gente realmente oscilou um pouquinho durante a primeira fase do Paulista. Teve alguns jogos que a gente acabou sofrendo alguns gols que a gente depois analisou e normalmente não pode tomar esses gols. Então a gente também, como equipe, está treinando bastante para resolver esses problemas e para estar cada vez melhor como equipe, tanto defensivamente como ofensivamente. E a gente espera que esse próximo jogo também a gente possa fazer uma grande partida. Oi, Oscar, Isabela Janola do Lance. Recentemente você apareceu na pré-lista de convocados para a seleção brasileira, mas acabou ficando de fora da convocação oficial que saiu ontem. Você está encarando essa decisão, você está encarando essa possibilidade de avançar para uma final, ser campeão no Paulista, como uma forma de se provar novamente e tentar buscar esse espaço na seleção com o Dorival? Primeiramente, eu fiquei muito feliz de estar na pré-lista. Acho que não só eu, acho que todos os jogadores que estavam na pré-lista é uma forma de reconhecimento. Eu, depois de tanto tempo, voltar a ser lembrado. Então, estou muito feliz e espero continuar trabalhando bastante. Eu sei que não só no Paulista, durante o Brasileiro, Libertadores, tem muitos jogos importantes durante o ano. E eu sei também, se eu continuar jogando o que eu estou jogando pelo São Paulo, e o nosso time continuar jogando bem, lógico que as chances de voltar para a seleção aumenta mais. Então, vou continuar trabalhando bastante. Oscar, tudo bem? Boa tarde. Dos 13 jogos do Paulistão, em 3, o São Paulo optou por 3 zagueiros. Contra o Palmeiras, contra o São Bernardo e contra o Novo Horizontino. E para colocar os 3 zagueiros, o Zubeldia quebrou o quarteto. Como é que ficou para você, sem o Luciano, a tua área de atuação no campo sem o quarteto? Mudou muita coisa? Você acha que o São Paulo quebrou esse quarteto para resguardar defensivamente? O time acabou tomando alguns gols exagerados, 3 do Santos, 3 do Velo. Foi essa a explicação que o Zubeldia passou para vocês? Eu acho que independente se joga com 3 zagueiros a gente já estava jogando no 4-2-3-1 ali, a gente tem que jogar bem como equipe. Acho que independente se joga qual jogador que joga, cabe, lógico, o Zubeldia decidir, e todo jogador tem que estar pronto. A minha função com 3 zagueiros ou com 4 zagueiros que a gente joga 4-3-3 ali, não muda muito. Acho que eu tenho um estilo que gosta de ajudar, gosta de voltar, gosta de estar com a bola. Então, de qualquer forma, ou com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros, a minha função não muda muito, não.
Oscar, boa tarde. Pedro Candavável Brasil. Conforme os campeonatos vão se afunilando, começa muito um debate entre torcedores, até mesmo na própria mídia, sobre favoritismo nas competições. Queria que você pontuasse como que você enxerga o São Paulo nessa briga pelo título do Campeonato Paulista junto aos 3 rivais. Obrigado. Não, eu acho que os 4 grandes nas semifinais aí, eu acho que não tem nenhum favorito. Acho que todo mundo vai jogar de igual para igual os 2 jogos. Todos os times são grandes, todos os times têm grandes jogadores, então e a gente está feliz que vai ter esses clássicos nas semifinais, para os jogadores é legal jogar clássico, principalmente jogo mata-mata importante assim, e para o torcedor também. Para o torcedor é legal ver as 4 equipes grandes de volta nas semifinais depois de tanto tempo. Aí. Oscar, aqui, Gustavo Fortes, BTB Esportes. O São Paulo venceu o clássico apenas jogando em casa contra o Corinthians, contra o Palmeiras no Allianz empatou e foi derrotado pelo Santos. Teve alguma preparação especial para esse clássico, para essa semifinal? E uma segunda pergunta é como você se sente, depois de muito tempo, disputar uma semifinal pelo São Paulo? Obrigado. Primeiro que estou muito feliz e trabalhando bastante para fazer nessa reta final bons jogos. Acho que não só eu, como a nossa equipe toda. E clássico é clássico. Clássico, independente de onde joga, vai ser sempre difícil. A gente venceu o Corinthians, empatou com o Palmeiras fora, perdeu para o Santos fora. Clássico não tem como saber como vai ser o jogo, então a gente tem que se preparar bastante, porque principalmente quando é mata-mata, a gente sabe que é decidido nos detalhes, então a gente está trabalhando bastante para fazer uma boa semifinal. Oscar, boa tarde. Marina Buffon, da TV Gazeta. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu momento pessoal no clube. Né? Quando você retorna para o São Paulo, havia muita ainda dúvida sobre como estaria a sua forma física, como você voltaria a jogar aqui no Brasil, enfim. E você mostrou com bom futebol, aí está com 4 assistências, 2 gols marcados. Queria que você falasse um pouquinho, de fato, sobre como você está se sentindo jogando aqui no Brasil, com o calendário do jeito que está. E também sobre suas expectativas em relação às outras competições que o São Paulo também vai disputar no restante desse ano. Obrigada. Nada. Primeiro, eu estou muito feliz da forma, primeiro, de ter voltado para o São Paulo. Eu sei que eu vinha de um futebol que não era tão visto aqui no Brasil, mas a minha forma física estava muito boa. Eu sempre joguei todos os jogos 90 minutos lá na China, e aqui também a maioria dos jogos que estou começando a titular jogo até o final, e sou um dos que mais corro no jogo, então a forma física nunca tive problema de lesão, então não estou tendo problema nessa parte. Mas lógico, o futebol brasileiro é outro futebol, e eu fico feliz de ter voltado bem também. O grupo está me ajudando bastante, o Zubeldia também está dando bastante confiança para mim, então isso aí também facilita dentro do campo, e eu estou feliz que voltei bem e estou podendo ajudar bastante a equipe. E também sobre as competições, vai vir Brasileiro, Libertadores, então Copa do Brasil, vai ter bastante jogo muito importante para o São Paulo ainda. Oscar, tudo bem? Nivaldo Deciro, TV Bandeirantes. Você falou que, independentemente do esquema tático, para você o teu futebol não muda, porque você está numa posição do campo e o seu jeito de jogar acaba independendo dessa formação. Mas, na sua visão, você que é um cara experiente, uma das referências do time, o que é que o São Paulo ganha no 3-5-2? O que é que o São Paulo ganha no esquema 4-3-3 ou 4-2-3-1? Primeiro falando do 3-5-2, da maneira que a equipe está jogando, principalmente nos últimos jogos, contra o Palmeiras, contra o São Bernardo, contra o Novo Horizontino, a equipe não perdeu e sofreu muito pouco, deu muita pouca chance para outra equipe. Então, a gente também estava esperando fazer isso no 4-4-2, no 4-2-3-1, e a gente não estava conseguindo. Mas não é jogador, é a forma da equipe jogar. Eu acho que independente de ter muitas equipes aí que jogam 4-2-3-1 e joga muito bem, ou joga no 3-5-2, então a gente tem 2 esquemas que jogam muito bem. A gente fez grandes jogos também no 4-2-3-1 e fez bons jogos no 3-5-2, então é importante ter essa variação também. Oscar, boa tarde, Alexandre aqui do TV Record. A pré-temporada foi curta, né, para todos os times, por causa do calendário mais enxuto. Eu queria saber de você como chega o São Paulo como um todo. O São Paulo chega pronto para jogar a semifinal contra o Palmeiras, da maneira que se esperava mesmo nesse formato de calendário desse ano? E uma segunda, buscando essa experiência que você teve lá fora, né, evidentemente que você é outro jogador, que você é mais experiente hoje.
Você enxerga o futebol dentro de campo de uma maneira diferente? Você consegue perceber atalhos quando você está jogando? Obrigado. Não, a gente vai melhorando, vai ficando mais velho, parece que você vai conhecendo mais o que você tem que fazer, você conhece mais seu corpo, você conhece mais seu jeito de jogar. E por mais que eu tenha chegado em uma equipe nova, estou aqui, os companheiros estão me conhecendo cada vez mais, mas você vai ficando mais experiente, você vai jogando com a sua experiência um pouquinho mais. Então, quando você é mais novo, você coloca muito gás, você é muito ansioso, agora você fica quando você fica mais experiência, é mais tranquilo, toma as decisões melhores, então isso aí vai ajudando. E qualquer outra? E o time está chegando, lógico, está chegando muito pronto, está pronto e chegou onde a gente queria. Lógico que a pré-temporada foi muito curta, mas desde quando começou a pré-temporada a gente queria estar no lugar que a gente está, que é disputando uma semifinal. Lógico que a gente mesclou um pouquinho, dividiu um pouquinho a equipe durante o Paulista, mas a gente chegou onde a gente queria, então a gente espera estar bem preparado para o próximo jogo. Oscar, boa tarde, tudo bom? Ainda na linha anterior da resposta que você deu para a Marina, você falou por cima sobre a sua parte física, que foi um grande questionamento mesmo no começo da temporada. Hoje você é o terceiro jogador com mais minutagem no elenco, e se tirar o Rafael, o segundo de linha, né, só atrás do Arboleda. 11 jogos, participou bastante, como você disse, até o final, na maioria deles. Vi uma grande preocupação do torcedor em, vai estourar o Oscar, começo de temporada. O que eu queria saber era uma análise sua do seu desempenho nesse começo de temporada, como foi o papo com a comissão do Zubeldia para fazer essa dosagem e uma projeção sua com o São Paulo para o restante da temporada nesse calendário insano. Eu acho que o plano que eu, junto com a comissão que a gente fez desde o começo, a gente seguiu direitinho. Acho que isso aí também ajudou a eu tá jogando todos esses jogos, tá tendo bastante minutos. Então tô tendo tempo também de recuperação, não só eu, acho que ele fez isso com a maioria dos jogadores um pouquinho mais velho. E a projeção é continuar nessa pegada. Lógico que daqui a pouco vai começar mais jogos importantes um atrás do outro, mas tem que continuar se cuidando. Acho que aqui tem uma estrutura muito boa para se cuidar também. E eu, fora de campo, também me cuido bastante, que ajuda a não ter lesão, não ter essa preocupação durante os jogos. Oscar, boa tarde. Você pediu para começar a sua entrevista falando sobre o episódio de ontem do Luigi lá no Paraguai, que são casos que se tornaram bastante recorrentes aqui na América do Sul, como também é recorrente o fato de que quase nada acontece quando esses episódios lamentáveis acontecem. Diante da inércia das pessoas que comandam o futebol, seja das entidades como a Conmebol, a CBF, até dos clubes às vezes, você acha que talvez há uma abertura, uma possibilidade de os atletas se organizarem por uma reação mais contundente em situações como essa? Eu acho que os atletas não já se organizam, mas é uma parte que foge da nossa decisão, né? A gente pode, lógico que fazer as nossas manifestações, mas para mim racismo é crime, então é uma parte que sai do futebol um pouquinho, é uma parte que a polícia, as pessoas, federações que tomam conta dos estádios, eles têm que tomar alguma decisão e precisa punir as pessoas que fazem esse racismo. Então a gente apoia muito que as pessoas que fazem o racismo tenham alguma punição. Oscar, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica aqui. Lógico que o futebol é um esporte coletivo, mas a classificação, o avanço a essas semifinais, principalmente dos três rivais, para que os 4 grandes pudessem chegar nas semifinais, foi muito atribuído aos outros 3 na participação fundamental dos principais craques. O Palmeiras, o Estevão, o Corinthians, o Memphis, o Santos, a participação do Neymar. E no São Paulo foi uma participação um pouco mais coletiva. Até no gol da classificação do São Paulo, né? Um passe seu, uma arrancada do Lucas, o gol do Caleri. O quanto para você e para essa chegada na reta final do São Paulo é importante ter esses caras do seu lado, né? Se a gente for contar o quarteto, também o Luciano e outros jogadores experientes e referências técnicas. Quanto é importante para você ter esses caras do lado, principalmente numa reta final de competição, uma competição tão disputada como é o Campeonato Paulista? É muito importante ter grandes jogadores do seu lado. Acho que todos esses que você citou, mais Ferreirinha, André, é importante estar todo mundo com confiança, porque você não sabe como que vai ser
o jogo, alguém pode lesionar, alguém pode se machucar, a formação pode mudar, então é sempre ali na parte do meio para frente ali a gente tem que estar bastante confiante, porque vai precisar de todo mundo nessa reta final aí. Oscar, boa tarde. Leonardo do Estadão. O time evoluiu, principalmente com a mudança tática que você citou aqui, implementando variações, mas o Zubeldia sofreu com pressões na primeira fase, não só o Zubeldia, como o time como um todo. Essa pressão no técnico bate diferente no momento da decisão, como um clássico, a semifinal, que pode garantir a vaga ou uma eliminação do Campeonato Paulista? Não, acho que essa pressão que a gente teve no meio do Paulista foi uma pressão que a gente mesmo trouxe para a gente. Lógico, quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente, em um time grande, você tem uma pressão. Acho que a gente deixou de ganhar alguns jogos por erros, não só individuais, mas por erros coletivos dos jogadores. E depois, nos últimos 3 jogos, aí, a gente se ajeitou, a gente realmente está melhor como equipe. E eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Oscar Murilo, do site da Gazeta Esportiva. A gente vê recentemente uma tomada de jogadores que jogaram na Europa ou em vários centros do futebol mundial vindo ao Brasil. O caso do Memphis, agora no Corinthians, o Neymar, que retornou ao Santos, o próprio Lucas ao São Paulo. Eu queria que você analisasse o que você está achando dessa grande valorização, né, do Campeonato Brasileiro, trazendo jogadores internacionais, o Bolazier, que está no Cruzeiro. Você acha que isso dá uma valorizada? Como que você enxerga esse novo recorte no Brasil do futebol? Obrigado. Nada. Eu fico feliz que grandes jogadores estão atuando aqui no Brasil. Todo mundo sabe que o futebol brasileiro, hoje aqui na América Latina, é o melhor futebol que tem. É o futebol mais competitivo. Todo mundo na Europa também conhece o futebol brasileiro e sabe que o futebol brasileiro é muito difícil, que não tem 2, 3, 4 times grandes. Acho que aqui o futebol brasileiro tem uns 7, 8 times que podem ganhar o campeonato. Então, é um campeonato muito disputado e que agora está trazendo grandes jogadores e que fica um campeonato mais bonito. Oscar, André do UOL. Você começou falando na coletiva sobre a rivalidade do Choque Rei ficar fora de campo e retomando a pergunta de um colega sobre a questão da bandeirinha no escanteio. Queria perguntar se vocês viram a manifestação de alguns torcedores nas redes sociais sobre a questão da comemoração, a atitude de chutar a bandeirinha em estádio rival, se isso esteve em pauta entre vocês e qual a sua opinião sobre isso, se deveria ter alguma forma de coibição dessa proibição para não incentivar de alguma forma uma violência que possa sair do campo e entrar nele. Obrigado. Primeiro, não vi isso, mas eu acho que quando você faz um gol, cada um comemora do seu jeito. Acho que a gente tem que, lógico que tem que ter respeito pelos adversários, mas na hora de comemoração cada um comemora do seu jeito. Acho que caso alguém de São Paulo comemora do jeito que gosta, eu acho que tem que respeitar, lógico, a outra equipe, e isso aí tem que ficar fora de campo. Acho que isso aí não pode afetar nada em campo. E quando você faz um gol ou quando você está ganhando, a única coisa que é importante que os jogadores cobram ali é o respeito pelo time que está perdendo. Encerramos então com o Meio Oscar. Obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde.